Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jai Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Ki Jai Prabhupada Pandishambrita Ki Jai. Bom, o serviço ao devoto é mais auspicioso do que o da deidade. As divas são mais beneficiadas pela associação dos devotos do que pela associação do Senhor Supremo. A casa de Sri Guru é mais propícia ao serviço devocional puro, onde há Vaishnavas e Vrindavana, deve-se compreender bem essas palavras. Nos tornamos indiferentes ao serviço ao Guru, falhamos em ser servos. Em vez disso, nos tornamos egoístas, tornamos-nos acorrentados pelo fluxo rodopiante de pensamentos do mundo exterior. Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta está aqui estabelecendo, né, um siddhanta, uma conclusão assim, filosófica muito especial para a gente, que é que o serviço ao Guru, aos Vaishnavas, é mais importante que o serviço da deidade. A gente viu já vários exemplos disso nas escrituras, né? Quando você negligencia o serviço da deidade, né? E você quer, quando você negligencia o serviço a Sri Guru e somente se preocupa com o serviço da deidade, a gente viu que isso não é estabelecido como nosso siddhanta, como nossa conclusão, né? Por quê? Porque a deidade, ela está ali. Por que a deidade está ali? Devido à misericórdia do nosso Guru. Então, o nosso Guru é que instalou a deidade, foi o Vaishnava que instalou a deidade, foi ele que também estimulou a nossa shraddha, a nossa fé na deidade. Porque se a deidade está lá, se você não tem fé, não é nada, você pode até ofender, você vai... Imagina, uma pessoa entra aqui e vê lá, vai pensar o quê? Que é 2 bonequinhos, lá, que as pessoas estão malucas. Claro, porque ainda tem um pouquinho a gente aqui ainda tem um pouquinho da cultura cristã, né? E aí a cultura cristã tem os santos, então elas podem pensar que é alguma coisa sagrada, mas não vão entender nada do que é isso. Então o Guru, ele que instala a arte na Vigraha, ou seja, é através dele que a deidade ela pode ser estabelecida na nossa vida. Então por isso a gente tem que dar prioridade ao Guru. Não que a gente não tenha que servir a deidade, o Guru quer que você sirva a deidade, né? Mas é tudo uma sequência: Sadhusanga, Namakirtana, Bhagavata Shravana, Maturavasa, né? Sri Murtira Shradaya Sevana. Então você vai adorar você vai ter a Sadhusanga, você vai se estabelecer em Sadhusanga, você vai se estabelecer na vida espiritual através dos devotos, através do Guru, né? Você vai, por isso você vai cantar o santo nome, por isso você vai escutar Srimad Bhagavatam, você vai escutar Harikatha, porque se não tem um professor, se não tem um instrutor, como você vai escutar? A gente sabe, né, que somente com os livros é impossível, você precisa de associação, a coisa tem que ser mais viva, tem que ser dinâmica, né? Você não pode simplesmente depender dos livros ou depender somente da internet. Claro, a internet ajuda, mas você precisa também depender da associação ali que esteja perto de você. Isso é muito importante, né? Então, por isso mesmo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, a gente já contou várias vezes, mas quando no Vraja Mandala Parikramana, Prabhupada Bhaktisiddhanta, no último dia do Vraja Mandala Parikramana, que era a circunvalação de Vrindavana, então Prabhupada Bhaktisiddhanta ele vai dar uma aula, né? Mas também tinha uma deidade, que eles não tinham visto a deidade, não tinham tomado darshan da deidade. E aí muitos devotos decidiram ir, era o último dia, para tomar darshan da deidade, e deixaram Prabhupada Bhaktisiddhanta lá, né? Ou seja, com alguns poucos devotos que estavam ali escutando o Harikatha de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta ele ficou meio bravo. Ele falou: esses devotos, né, que foram lá ver a deidade são devotos dandavatis, né? Ou seja, eles vão lá, prestam reverências à deidade, mas negligenciam o Harikatha, negligenciam o Guru. Então por isso ele estabeleceu isso. Inclusive a gente também pode ver nesse passatempo também
onde Indradyumna, parece, né? Ele estava adorando a deidade, né? E aí Agastya Muni, não sei, ele chega, não sei se os nomes são esses mesmo, mas o passatempo é assim. Aí que ele chega o sábio no reino, e o rei mesmo está adorando a deidade, que é algo muito elevado, né? Porque isso é algo muito para santo mesmo, um rei santo. O rei santo, naquela época, imagina, ele poderia pedir para outra pessoa adorar a deidade, mas não, ele mesmo estava adorando, né? Só que aí ele percebe, né, assim, que o sadhu havia chegado, né, o Vaishnava havia chegado ao seu ashram, ao seu local, enfim, né, à sua casa. E aí ele finge que não percebe, continua adorando a deidade, ele quer terminar o puja, né, ele quer terminar, quer chegar até o final, né, porque a gente é mais ou menos assim, né, a gente começa uma coisa, a gente quer terminar, enfim. Mas nesse momento o sábio percebe isso, então ele percebeu que ele foi negligenciado, ele vai, amaldiçoa o rei, né, assim. Os sadhus naquela época eram bem bravos, né, porque eles sempre estavam dando maldições. Por quê? Estavam sim nas austeridades, estavam sempre, né, em locais assim isolados, aí quando eles iam, né, se moviam, né, todo mundo tinha medo deles, porque a maldição de um sadhu desse, e ele amaldiçoou ao rei nascer como um elefante. Fala, já que você está tão aí apegado à sua opulência, então vai como um elefante. Né? Na outra vida ele nasceu como um elefante. Só que também as bênçãos do sadhu sempre também tem, a maldição do sadhu sempre tem bênçãos também. Fala, mas você vai ter a bênção de ser liberado, né, do corpo de elefante por Krishna mesmo, né? Então olha só, aí é Gajendra, né, que é a história de Gajendra aí, que a gente já sabe no Srimad Bhagavatam, que já foi descrito isso várias vezes, né? E Gajendra foi liberado pelo Senhor Vishnu, ele estava lutando com um crocodilo e acabou sendo liberado. Mas o ponto é o quê? É que a adoração aos Vaishnavas é muito propícia, né? Ou seja, isso é onde existe Vaishnavas é Vrindavan, né? Que o próprio Bhaktivinoda está falando. Onde existe Vaishnavas é Vrindavan, imagina? Então, a gente não tem que só se limitar a Vrindavan, né? Que é o danço sagrado, que claro que ali é o local que que existe mais Vaishnavas, né, 1 m², uma coisa assim, mas onde tem os Vaishnavas, onde tem Harikatha, onde tem a pureza, ali também é Vrindavan. Então a gente tem que compreender bem essas palavras, né? A gente não pode simplesmente também ficar apegado a isso, né? A aspectos externos, a gente tem que ir na essência, né? Por isso a gente não pode se tornar indiferente ao serviço ao nosso guru. Imagina, se você se torna indiferente ao serviço ao seu guru, você acaba se perdendo. O guru ele é muito importante, ele é o nosso centro, né? Ou seja, a gente não pode falhar nisso, né? A gente não pode realmente ser egoísta, né? Ou seja, simplesmente você ficar pensando no mundo, pensando nas coisas e não servir, né? Porque essa é a nossa tendência, né? A gente fica pensando muito nas coisas que estão acontecendo, né, com a gente, né? A gente pensa nisso. Os problemas relativos, eles dominam a nossa mente mais do que as soluções absolutas, imagina? Problemas relativos dominando mais a nossa mente do que as soluções absolutas. Qual é a solução absoluta que você tem que ter? Servir a seguro, servir ao Vaishnava, se purificar o seu coração. Essa é a melhor coisa que você tem que fazer, não ficar preocupado com as coisas ficar tão preocupado com as coisas relativas. E claro que você tem que ficar preocupado com as coisas relativas, sim, né? Porque senão a gente tem que resolver as coisas relativas, com certeza, mas não que isso tenha que absorver a nossa consciência de uma maneira tal que a gente não consegue cantar japa. Às vezes devoto não consegue. Não, uma coisa, por exemplo, você canta japa, pratica o bhajana, mas está cheio de problemas, só vem os problemas na sua mente, isso é uma coisa. Tudo bem, você pensa, algum momento isso vai passar, eu vou conseguir me concentrar melhor. Isso é um ponto. Outro ponto é essas pessoas que abandonam completamente a coisa, né? Deixam de cantar japa, deixam os devotos, deixam a associação do guru e tudo, porque alguma coisa está estranha na vida, não está dando certo de alguma maneira. Então, imagina, a gente tem que ser muito determinado, né? E ser determinado significa que você precisa de uma dieta de Bhakti Devi, você precisa de Bhakti Devi, você precisa dessa energia, você precisa de Guru Bhakti, você precisa de Guru Bhakti. Sem Guru Bhakti você não vai realmente adentrar no Bhakti.
você precisa do Guru, você precisa do Vaishnava, você precisa realmente aprender a servir. Se você não aprende a servir, você acaba fracassando na sua vida espiritual. O serviço é a coisa mais importante que nós temos o serviço devocional é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Sem ele, a nossa existência ela se torna inútil. Você vai servir quem? Você vai fazer o quê? Você vai simplesmente estar apegado a aspectos materiais, vai estar sempre se envolvendo nesse mundo material, nesse samsara, né? Imagina, o samsara é o que destrói a nossa vida espiritual, porque você tem que nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. E tudo bem que o devoto ele fica até pensando, se eu nasço na família de um devoto, mas esse já não está mais no samsara. Ele já saiu, é só uma questão de tempo. Ele pode nascer várias vezes, mas ele já não se preocupa com isso, né? Porque onde ele for, ele vai cantar, ele vai servir, ele quer estar conectado. Mas as pessoas que estão nessa luta aí para se estabelecer na vida espiritual, elas têm que entender que a maneira mais plausível, mais fácil é cantar o santo nome, né? Kalir doshaninde rajan asti reka, né? Kalir doshaninde rajan asti mahangunan Mukta Sangha Paramvraja. Mukta Sangha Paramvraja. Mukta Sangha Paramvraja significa que você pode ser liberado facilmente, né? Apesar aí que Kali Yuga é tão difícil, né? Tão difícil você sair de Kali Yuga. É um oceano de inauspiciosidade, coisas muito ruins acontecem aqui, né? A gente sabe disso. Mas existe uma coisa boa aí, cantar o santo nome. Se você canta o santo nome, você pode sair disso. Então, você vai cantar o santo nome com a associação dos devotos. A deidade é muito importante, servir a deidade, mas você precisa dar prioridade ao sadhu, ao Vaishnava.